Olá! Bora ver o que eu andei lendo? Meu nome é Maísa, esse é o canal Porque Leio, e para o vídeo de hoje resolvi trazer as 5 leituras que mais me divertiram no mês de novembro. Se você tiver curiosidade para saber quais foram as outras leituras, dê um pulinho lá no perfil do Instagram Porque Leio, onde eu compartilho todas as leituras e todas as resenhas que eu faço durante o mês. Mas, para o vídeo, resolvi escolher as 5 melhores, como eu tenho feito das últimas vezes. Antes de começar a mostrar os livros, queria te pedir para se inscrever no canal, para dar o seu curtir. Clique aqui no sininho de notificação. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber a informação e pode correr para cá para ver o que eu tenho de novo para partilhar. Bom, então bora para os livros. O primeiro livro é Changeling, do Victor Lavalle, publicado pela Morro Branco em 2019. Eu fiquei curiosa por esse livro porque eu vi no perfil da editora que ele está na lista das 100 melhores fantasias eleitas pela revista Time. E fiquei bastante curiosa, fantasia é um gênero que eu gosto muito de ler. Fui atrás para ver qual que era o encanto dessa história. E realmente é um livro fantástico. Ele vai trazer a história do Apollo, a mãe do Apollo, uma mulher preta que chega aos Estados Unidos e que vai enfrentar uma série de dificuldades. O marido, até então, some misteriosamente e deixa a mãe dele para criar o Apollo sozinha. E ela o faz super bem. O Apollo cresce, ele acaba se apaixonando por livros e vai se tornar um livreiro. E ele deixa claro, é muito interessante, que ele fala que não é que necessariamente ele leia as histórias, mas ele consegue entender o encanto de encontrar edições de colecionador. Então é esse tipo de trabalho do Apollo. Ele vai conhecer uma bibliotecária, a Emma, por quem vai se apaixonar. Mas a Emma ainda muito jovem, ela tem os seus sonhos, um deles é vir para o Brasil. E eu achei uma delícia, porque logo no início da história, então, a gente vê a Emma visitando o Brasil, se apaixonando por Salvador. Ela tem essa paixão que vai ficar com ela durante muito tempo. Mas depois de se divertir bastante aqui, ela volta para os Estados Unidos, acaba se casando com o Apollo e eles têm um filho, o Brian. E aí agora então o núcleo da história toda é em volta dessa família. O Apollo é completamente apaixonado pelo seu filho, é daqueles que tira milhares de fotos do filho e coloca 12 fotos a cada respiração que o filho faz e posta numa mídia social, até que um dia uma tragédia acontece. E a partir daí a gente vai acompanhar o Apollo, primeiro não entendendo todo o significado da tragédia na vida dele, né? Então a esposa e o filho vão desaparecer e ele vai sair atrás dos dois. Na verdade, ele vai sair atrás da Emma, porque alguma coisa acontece com o filho dele, então ele vai atrás da Emma. É interessante como nós estamos em Nova York, em 1968. Apesar de estarmos num momento muito próximo da nossa atualidade, do ponto de vista histórico, né? Mas ele vai às raízes da imigração norueguesa quando ela vai chegar em Manhattan. O que essa população norueguesa traz como seus costumes ou com suas lendas, com seus mitos? E ele vai encontrando isso e entrando assim numa fantasia contemporânea que ele nunca imaginou que estaria ali ao redor dele, próximo a ele. É um realismo fantástico com um pezinho no horror, ele tem suas passagens assim bem assustadoras e é uma delícia. Apesar de ser uma história longa, né, ela tem mais de 500 páginas, 560 páginas, mas a gente vai muito rápido porque ele traz capítulos curtos e a gente fica muito imerso mesmo na história, entendendo ali aquela parte escondida de Nova York, né? Então é uma delícia de ler, realmente merece estar na lista das 100 melhores fantasias. Fiquei bastante curiosa para conhecer outras obras do Victor. Espero que a Morro Branco traga outros livros desse autor para cá. Ele fica também como uma dica, a gente tem falado muito sobre a falta de autores pretos e personagens pretos, e é o que a gente vai ter aqui. Claro que não é o foco falar de uma história com protagonista preto sem que não se fale sobre racismo, sobre desigualdade social e até mesmo o oposto, né? A gente está falando de uma fábula contemporânea, mas a gente tem todo o perigo do uso das mídias sociais em excesso porque a gente expõe a vida da gente demais, né?
E há uma discussão também sobre esse excesso de divulgação que a gente faz da nossa vida. Enfim, é um conto de fadas moderno que vai trazer a ideia pra gente de que nem todo conto de fada tem final feliz, ou que necessita de ter um final feliz, ou o que é um final feliz. Recomendo Changeling para quem gosta de fantasia. Outra leitura que me encantou no mês de novembro foi Divina Vingança. Esse é um livro de 2016, publicado pela VIR Editora, da autora Robin LaFevers, e ela vai acompanhar a história da Cibela. É da trilogia O Clã das Freiras Assassinas. O primeiro livro eu comentei como melhor leitura do mês de outubro. E aqui a gente vai dar continuidade à história, então é como se a personagem do livro anterior tivesse passado o bastão para a próxima personagem. A gente tem uma continuidade da história. E aqui a gente tem a Cibela. Cibela já foi apresentada no livro anterior. Aqui a gente não conhece de imediato qual que é a história dela, então isso talvez prejudique um pouco da gente simpatizar com ela logo de início. E ela é apresentada então como essa mulher fria, como essa mulher com passado nebuloso e que parece ser bastante indiferente ao que está acontecendo e muito preocupada com a vingança. Então é um personagem que tem uma vingança em mente e todos os seus sentimentos, todas as suas ações são voltadas para essa vingança que ela busca. E a gente também tem aqui um personagem que apareceu no livro anterior, que é a Fera de Warrock, um guerreiro forte, né, que estava defendendo a duquesa da Bretanha e que acabou caindo em batalha para permitir que a duquesa fugisse do cerco do Dalbré. Então aqui a gente continua com aquele foco histórico em que o Dalbré queria a mão da duquesa da Bretanha para poder dominar a Bretanha, e a gente continua então nesse livro com esse foco desse embate entre o Dalbré e a duquesa, que, de novo, falo, são personagens que existiram de fato. O ponto de empatia que a gente tem no livro é justamente da Fera de Warrock, que apesar de todas as suas cicatrizes de batalha, tem uma leveza e ele é um personagem muito lindo da gente encontrar. E ele aqui dá o tom leve, porque a história da Cibela é uma história que a gente vai descobrindo aos poucos. Na verdade, bem ao final é que a gente entende todas as mágoas e as cicatrizes que ela tem, e são bem profundas. Essa aqui é uma história, inclusive, que hoje mereceria lá uma sinalização de contém gatilho, porque é uma história bem forte. Ela sobrevive a alguns momentos assim bem pesados, mas a gente só descobre isso bem no final. Talvez para alguns não tenha dado tempo de se encantar pela Cibela, mas eu achei ela uma personagem forte, gostei do caminho dela, das escolhas que ela fez, entendo algumas delas. Eu achei um livro muito bom e agora é esperar pelo próximo livro da trilogia, que é a terceira freira que a princípio está condenada a viver na ilha onde nós temos o convento do Deus da Morte. Estou empolgada para finalizar a trilogia. Outra leitura incrível que eu fiz foi Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir, publicada pela Verus, que saiu aqui em 2015, agora com esse novo layout. Na verdade, a minha edição é a edição antiga, mas eu recebi a contracapa da editora quando comprei o terceiro volume, e confesso que gosto mais dessa capa, porque eu acho que ela representa mais, é um livro que traz uma representatividade muito interessante, e eu acho que aqui isso fica mais claro. Bom, o que é essa história? É uma quadrilogia. O quarto livro vai ser lançado lá fora em fevereiro do ano que vem. Começou em 2015, né? Então, quem leu Uma Chama Entre as Cinzas logo do seu lançamento já falava há muito tempo que queria encontrar essas continuações logo, porque era uma história incrível. E realmente é. Ela vai se basear em 4 povos, os eruditos, os marciais, os navegantes e os tribais, mas a gente tem o foco aqui nos marciais e nos eruditos. Os eruditos eram um povo, como o próprio nome diz, que tinha como cultura o ler, né, o passar os seus conhecimentos. Eles tinham uma cultura voltada, então, para busca do conhecimento. E os marciais acabaram escravizando grande parte desses eruditos. Então, houve uma guerra em que os eruditos perderam. Eles prezavam o conhecimento e não o armamento bélico, e por isso foram derrotados nessa guerra. E aí vamos conhecer, então, uma erudita, que é a Laia. A gente começa com a Laia fugindo dos marciais e o irmão dela, Darim, é preso e levado para uma prisão. Ela sempre foi uma garota que nunca se envolveu muito com as histórias do seu povo, né? Ela sempre temeu os marciais. E o outro personagem, os outros 2 personagens que a gente tem voz deles, é o Elias Vetúrios e a
colega dele, Helene Aquila. São os 3 narradores dessa história. Elias, ele é um marcial, ele é filho da comandante da escola que prepara esses marciais, os máscaras, na verdade, ele faz parte de um grupo de elite. Eles recebem esse nome porque eles têm uma máscara de prata que é colocada no rosto, e essa prata é como se ela fosse senciente, ela vai aderindo à pele. Só que a máscara do Elias, ela não, até então, ainda não aderiu completamente ao rosto dele, mesmo porque ele tira vez ou outra isso, porque o que ele mais preza e o que ele mais busca é a liberdade. Tudo o que ele queria era fugir desse império. E ele acaba cruzando um dia com a Laia, porque a Laia vai tentar buscar o seu irmão, né? Ela perde os avós nesse ataque dos marciais, os avós são mortos e só a única família que resta a ela é o seu irmão. Ela vai em busca de um grupo de rebeldes e eles vão infiltrá-la dentro dessa escola preparatória de marciais para ela tentar descobrir onde é que o irmão, qual prisão que ele estaria. E ela vai encontrar o Elias. Dentro dessa história a gente tem a Aquila, que é a única mulher dentro desse grupo de elite dos máscaras, e que desenvolveu uma amizade pelo Elias desde quando eles chegaram a essa escola aos 5 anos de idade. Então agora eles têm 19 anos. É uma história incrível porque a gente parte de uma premissa que parece um pouco clichê. Uma protagonista de um povo oprimido que vai em busca do seu irmão e que eventualmente vai levando consigo toda uma rebelião, e um soldado que se rebela contra o sistema. Mas a história vai muito mais a fundo que isso. E para quem gosta de fantasia, mas não curte muito romance, a gente tem uma sugestão de romance. Inclusive a gente chega a torcer de tanto que é uma sugestão. Mas ele não é o preponderante. A gente tem aqui muita discussão política, muita fantasia, muitos seres místicos que começam a dar as caras. É muito interessante, realmente assim, é uma história fantástica, eu não sei porque que eu não li antes. Já li o 2º livro, que é Uma Tocha na Escuridão, a história fica mais imersiva ainda. Já coloquei Um Assassino nos Portões, que é o 3º livro, na TBR do mês de janeiro. E estou ansiosíssima para ver o que a Sabaa Tahir tem para me oferecer na finalização dessa série. Incrível, já no 1º livro eu não queria que ela acabasse. Recomendo para quem gosta de fantasia, e mesmo para quem não gosta do romance dentro da fantasia, pode ir sem problema, que aqui ele é uma pitada apenas. Outra leitura, e dá para perceber que eu fiz muitas leituras de livros antigos. Legend, da Mary Lou, é uma publicação de 2014, é uma trilogia que recentemente saiu um 4º livro, é uma distopia, e é interessante a gente entender primeiro o que significa distopia. Ela tem origem grega e significa lugar nenhum. É um gênero que tem os seus livros clássicos. Depois de Jogos Vorazes, ela tem se voltado muito para o público mais jovem. Então hoje nós temos uma quantidade grande de distopias voltado para um público mais jovem, né? Mas as discussões são interessantíssimas porque elas são discussões políticas. Nessa história a gente tem os Estados Unidos que passaram algum evento de guerra civil, provavelmente, e se dividiu em 2 partes. Então nós temos a República e as colônias. Então, os estados a oeste formaram o que é chamado de a República. E a República ela tem um regime bem ditatorial, né, em que todos os cidadãos eles têm de ter uma foto do eleitor em suas casas. Os jovens eles passam por uma prova que vai dividi-los entre aqueles que têm a perspectiva de oferecer alguma coisa para a República. Aqui nós vamos acompanhar a June, é o único aluno que tirou total na prova. Outro ponto de vista que a gente tem é do Day. O Day, ao contrário da June, ele tirou uma nota muito ruim na prova e ele é o bandido mais procurado da República. Apesar de ter uma nota ruim, ele consegue proezas contra essa República e nunca foi pego até então. Então são esses 2 pontos de vista que nós vamos encontrar. Evidentemente a gente sabe que os 2 vão se encontrar e que vão começar a repensar uma série de certezas que eles tinham. Não só a June, como o Day também. Nesse mundo pós-apocalíptico, um outro problema que a gente tem, além do conflito entre a República e as colônias, nós temos algumas doenças que aparecem nas áreas mais pobres. Muitas pessoas acabam morrendo e a medicação ela é ofertada só para esse grupo de elite, né?
E uma outra coisa que vale a pena falar também é que existe um grupo de revoltosos, que são chamados os patriotas, que tentam arregimentar o DEI o tempo inteiro pro lado deles, mas o DEI nunca se interessou por essa discussão de se juntar aos patriotas contra a República, enfim. É uma história muito interessante. Ainda não li o segundo, mas gostei bastante. Capítulos curtos, um livrinho curtinho de ler, 250 páginas. Vale a pena para quem gosta de distopia, uma distopia jovem, mas com muita discussão interessante para trazer de qualquer maneira. Vale a pena. Último livro, Rainha do Ar e da Escuridão. A finalização da trilogia da Cassandra Clare, Os Artifícios das Trevas, publicado pela Record. É um final assim arrebatador. É um pequeno calhamaço com quase 700 páginas e não dá para falar muito sem acabar entregando muito spoiler do que acontece, mas a gente vai ter aqui uma guerra civil, uma parte do mundo das fadas eventualmente se voltando contra os caçadores de sombras. Nós temos aqui uma doença que vai afetar os feiticeiros e isso afeta um dos personagens mais amados, que é o Magnus. Além disso, a gente tem uma trama política muito interessante. Então, eu já tinha falado isso do livro anterior. Eu acho que a Cassandra ela trouxe uma discussão política muito interessante para essa trilogia. A parte romântica é uma parte muito fofa. Aqui a gente tem a resolução do problema da maldição dos Parabatai. Foi uma resolução para um problema grave que o Julian e a Emma estavam enfrentando. E nós temos aqui personagens incríveis que aparecem e um trisal aqui que é uma graça de encontrar. Acho que a Cassandra realmente fechou assim com chave de ouro. E claro, deixou abertas as portas para novas histórias. Então, alguns personagens eles saem daqui com algumas cicatrizes e com algumas escolhas, principalmente os personagens mais jovens, que poderão render muitas histórias aí pra frente. Outra coisa interessante a mencionar é que a Cassandra, ela traz os seus personagens antigos sem apagar o protagonismo dos personagens novos. Então ela faz isso de uma maneira muito bacana, eu gostei muito de como ela finalizou e eu posso dizer que realmente eu entendo Os Artifícios das Trevas como uma história que foi melhor do que Peças Infernais, por incrível que pareça. Então é isso, essas foram as leituras que mais me divertiram, que mais me emocionaram, que mais me impactaram. Vem conversar comigo, o que você achou dessas histórias? Você já leu alguma delas? Ficou curioso por algum desses livros que eu mostrei? Lembrando que eu vou deixar na caixa de descrição todos os links, se você tiver interesse em algum desses livros. Lembrando que se você utilizar algum desses links, você não paga nada mais por isso, mas uma parte do valor que você paga para a Amazon, ela acaba voltando e me ajudando com o canal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando de novo, dê um pulinho lá no Instagram, no perfil Porque Leio. Lá eu falo um pouquinho mais das minhas histórias. Mas deixe seu comentário, curta, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Vamos começar tudo de novo, pode?